Olá! Hoje vamos mergulhar, nas verdadeiras raízes da Bíblia. Olá! Um tema fascinante, sem dúvida. Queremos perceber as línguas originais, não é? Hebraico, aramaico, grego. Exato. E também como esses textos escritos em materiais antigos, como papiro e pergaminho, chegaram até nós. Sim, a ideia é, assim, descomplicar um pouco isto, dar uma visão clara, quase como uma aula rápida, mas pronto, mais conversa. Vamos a isso. É uma história incrível. Então, para começar, temos as três línguas principais. O Antigo Testamento, a maior parte, foi escrito em hebraico. A língua do antigo Israel, claro. Mas também há partes em aramaico, especialmente em livros como Esdras, Daniel. Sim, o aramaico era a língua comum na Palestina na época de Jesus. Tornou-se muito importante. E depois, o Novo Testamento, todo em grego koiné. Isso mesmo. E a razão para cada língua, bem, está muito ligada à história. O hebraico era a identidade de Israel. Certo. O aramaico, como disseste, tornou-se a língua franca depois do exílio na Babilônia. Era a língua do dia-a-dia, das relações comerciais até. Entendo. E o grego koiné? O koiné foi o resultado das conquistas de Alexandre o Grande. Basicamente, tornou-se a língua comum em todo o Império Romano. Facilitou imensa comunicação. E foi absolutamente estratégico para o Novo Testamento. Ajudou a espalhar a mensagem cristã muito rapidamente. Falando um pouco mais do hebraico, é curioso, escreve-se da direita para a esquerda, Sim, e originalmente só tinha consoantes, 22 consoantes. sem vogais. Imagina a dificuldade. Como saber se BBL era Babel ou outra coisa? Exatamente. Era um desafio. A escrita evoluiu, claro, do fenício antigo para a chamada escrita quadrada. Mas e as vogais? Como resolveram isso? Bem, isso veio muito mais tarde, a partir do século VI depois de Cristo, mais ou menos. Um grupo de sábios judeus, os maçoretas, Os maçoretas. Já ouvi falar. pois é, eles desenvolveram um sistema muito engenhoso. Pequenos pontos e traços por cima e por baixo das consoantes para indicar as vogais corretas. Como um guia de pronúncia no próprio texto. Precisamente, para preservar a tradição oral. E não podemos esquecer a influência do aramaico no próprio hebraico. Certo, mencionaste que era a língua de Jesus. Provavelmente a língua do dia-a-dia, sim. Palavras como Abá, por exemplo. E há até um episódio em Neemias onde o texto hebraico precisava de ser traduzido e explicado para o povo, que já falava maioritariamente aramaico. Fascinante. E o grego do Novo Testamento? O kainé. Sim, é importante frisar, não era o grego clássico dos filósofos. Era o grego comum, das ruas, certo? Exato, o grego do povo, do comércio, quase como o inglês hoje em dia, digamos assim. E isso foi chave. Já antes, ali por 285 a.C., tinham traduzido o Antigo Testamento hebraico para grego koiné. A famosa Septuaginta, importantíssima. Permitiu que muitos judeus fora da Judéia, que já não falavam hebraico, pudessem ler as Escrituras. E o Novo Testamento cita muito essa versão. E usa símbolos gregos como o famoso alfa e ômega, a primeira e última letras. Vem de Apocalipse isso. Exato. E essa escolha pelo koiné, como dizia, foi estratégica. Permitiu que o cristianismo se espalhasse pelo Império Romano com uma velocidade impressionante. Atravessou barreiras culturais. Completamente, foi o veículo que levou a mensagem além das fronteiras da Judéia, essencial para se tornar uma fé global naquela época. Mas estes textos originais, como é que eles sobreviveram? Os chamados autógrafos, os documentos escritos pelos próprios autores. Esses, infelizmente, perderam-se com o tempo. O que temos hoje são manuscritos, cópias feitas à mão. E em que materiais? Os da época, papiro, feito de uma planta do Egito, era mais barato, mas também mais frágil. E pergaminho? Pergaminho ou velino, sim, feitos de peles de animais tratadas. Mais caros, mas muito mais duráveis. Então por que é que os originais se perderam? Só pelo desgaste? O desgaste natural foi um fator, claro, especialmente com o papiro. Mas também houve destruição intencional em perseguições. E até um costume judaico de enterrar cópias sagradas que ficavam velhas ou danificadas, por respeito. Então, se não temos os originais, como podemos ter a certeza sobre o texto que lemos hoje? Boa pergunta. A resposta está na quantidade e na antiguidade das cópias que sobreviveram. Para o Antigo Testamento temos menos manuscritos muito antigos. Mas temos o texto massorético. Exato, que é incrivelmente consistente. E a descoberta dos rolos do Mar Morto em 1947 foi espetacular. Porquê? Porque continham cópias de textos bíblicos 1000 anos mais antigas que os manuscritos massoréticos conhecidos até então. E eram muito, muito semelhantes. Confirmou a fidelidade da transmissão.
Uau! E para o Novo Testamento? A situação é diferente. Aí é ainda mais impressionante, diria. Temos mais de 5.000 manuscritos gregos do Novo Testamento. 5.000? Sim, alguns são fragmentos em papiro muito antigos, do século II e III. E temos códices, livros completos, como o Vaticano e o Sinaítico, do século IV. Comparado com outros textos da Antiguidade. Não há comparação. A quantidade de evidência para o Novo Testamento é avassaladora. Permite aos estudiosos reconstruir o texto original com um grau de confiança muito, muito alto. Ok, então, para recapitular, falamos das três línguas-chave, hebraico, aramaico e grego koiné. Vimos a evolução da escrita, a solução para as vogais no hebraico. Discutimos a diferença entre os originais perdidos e as milhares de cópias em papiro e pergaminho que temos, E sublinhamos a quantidade notável de manuscritos, sobretudo do Novo Testamento. que nos dá confiança no texto que chegou até nós. Exato. E talvez fique aqui uma reflexão para quem nos ouve. Pensamos nisto. Toda esta complexidade, a jornada através de línguas diferentes, materiais frágeis, séculos de história, guerras, mudanças culturais, Tantas traduções? inúmeras traduções e contextos. Como é que a mensagem central destes escritos conseguiu manter-se tão resiliente, tão consistente e, bem, tão impactante ao longo de todo este tempo? É uma pergunta poderosa. É algo que nos convida a pensar, não é? Sobre a força e a persistência destes textos antigos.